Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Rafaela e hoje a gente está aqui para o primeiro episódio do Mindcast. Hoje estou aqui com a minha colega Sophie, com o nosso professor Reinaldo e com a nossa convidada especial Larissa, que é a psicóloga aqui do colégio. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vamos para a primeira pergunta? Lança a primeira pergunta. Tá. Quais são os principais desafios que os alunos com TDAH eles enfrentam no ambiente escolar, assim? Então, qualquer aluno no ambiente escolar enfrenta desafios. Sim. Mas para os alunos com TDAH, são vários os desafios. E aí a gente pode também falar sobre os diferentes, digamos, subtipos de TDAH, que vocês devem já ter ouvido falar também, porque para cada um deles o desafio pode ser um ou pode ser outro. Então, dentro do TDAH, a gente tem a apresentação do subtipo desatento, quando tem os 6 ou mais sinais de desatenção. A gente pode ter o tipo hiperativo impulsivo, onde os sinais são 6 ou mais, hiperatividade e impulsividade. E a gente pode ter o tipo combinado, onde juntam as duas coisas, tanto os 6 ou mais sinais de desatenção e de hiperatividade e impulsividade. Quando a gente pensa no tipo de desatenção, envolve mais a questão de aprendizagem. Por quê? Porque a nossa habilidade mental, né, o nosso canal de entrada é a percepção e a atenção. Então, se o indivíduo ele tem já essa habilidade mental da atenção comprometida, todo o resto do processamento dele pode ficar comprometido. Então, depois a gente tem velocidade de processamento, memória, raciocínio, planejamento, tudo isso que envolve as nossas habilidades cognitivas. E aí a gente pensando nesse subtipo desatento em sala de aula, onde ele vai receber informações, onde ele pode se distrair, vamos pensar aqui no colégio, com o barulho do recreio que está acontecendo, do outro grupo, ou então com o barulho na janela, ou o barulho do ar-condicionado, ou os colegas que ficam conversando, que nós sabemos que a sala nem sempre é totalmente silenciosa. Então, todos esses aspectos podem fazer com que aquele indivíduo que tem um subtipo desatento, ele não consiga ficar atento, né, com a sua atenção concentrada apenas na explicação, por exemplo, do professor, ou naquilo que o professor está expondo naquele momento. E aí ele acaba buscando outros estímulos e vai haver uma distorção. Então, eu brinco falando assim, é como se fosse numa questão simples, né? 4 mais 4 igual a 8. E aí o aluno pode ser lá do primeiro aninho que está aprendendo isso e ele é desatento, ele ouviu 4 mais, mas daí ele ouviu o carro que passou na rua e ele volta e ele escuta igual a 8, mas 4 mais o quê? Igual a 8. Né? Então fica ali uma lacuna, mensagem perdida. Fica uma mensagem perdida. Larissa, é claro, né, que contextualizar o tema hoje, né, é especificamente TDAH, mas claro que a gente também pode partir para coisas correlatas, porque há equívocos, né, enganos e desinformação sobre o que é e coisas que aparentam ser e não é, ou coisas que não é nada daquilo que se pensa. Uma questão, eu acho que a primeira que eu queria ver contigo, importante, atenção e concentração não são a mesma coisa, né? Sim. A gente, inclusive, avalia, né, nos testes de atenção, a gente tem atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada, então são vários tipos de atenção que a gente pode ter, né? Então, a atenção concentrada é uma delas, mas a gente tem dividida, tem alternada, então são várias as habilidades aí. Que é importante, né? Porque também tem a desatenção por tédio também, né? Ah, sim. O sintoma da desatenção nem sempre é um déficit de atenção, nem sempre é um TDAH do tipo desatento. Muitas vezes um sintoma de desatenção ele é por questões comportamentais, por falta de interesse, por falta de motivação. E aí nós temos outras situações que hoje sim se confunde muito, porque quando se observa um sinal de desatenção, está um pouco na moda achar que tudo é TDAH e tudo é um transtorno aí de neurodesenvolvimento, mas na verdade nem sempre é, existem essas outras questões. Mas, né, o tipo desatento, digamos assim, que a gente estava falando, é nesse sentido, vai ter um prejuízo, porque o professor está ali explicando um conteúdo, está passando uma mensagem, e vão acontecer lacunas ali à medida que se distrai. Então, vai acabar interferindo no processo de aprendizagem, no registro, na hora de estudar, tudo mais, numa cópia do quadro, então vai omitir muitas vezes letras, vai pular alguma coisa, então tem esse prejuízo em termos de aprendizagem. No subtipo já hiperativo impulsivo, a gente tem normalmente o quê? Aquele aluno que ele vai estar tendo uma agitação motora, ele vai estar aqui se remexendo, mexendo com as pernas ou com os objetos, mas ele está conseguindo manter esse nível atencional. E aí ele consegue resolver ali o exercício, aquilo que foi proposto, mas ele está tendo essa agitação motora,
que no caso interfere também, porque a gente tem que pensar que interfere muitas vezes não só para ele, mas para quem está Os por outros, perto, justo. né? Porque a gente sempre tem que pensar que num ambiente coletivo, o bem-estar tem que ser meu, mas também tem que ser coletivo. Então, aquele aluno que vai se remexer, que vai, enfim, ele Fica vai... apertando a caneta. Exato, fazendo barulhinho, batendo na mesa, esse Mexendo a tipo de perna, coisa. aquela coisa. Né? Ele vai acabar interferindo no desempenho, no desenvolvimento dos demais alunos ao seu redor, porque daí nós podemos ter aquele que está ali hiperativo e impulsivo, e se próximo dele estiver um desatento, aquele que é desatento vai prestar atenção mais nele do que na fala do professor, por exemplo. E a característica da impulsividade, que é não saber esperar a sua vez, falar, né, antes da hora, interromper o professor, fazer brincadeiras inadequadas em momentos, né, que não são oportunos. Então, Entendi. isso, né, nem se fala o quanto interfere ali o andamento da aula, porque o professor pode estar dando uma explicação, um aluno com esse subtipo vai ter um comportamento ali impulsivo que vai acabar influenciando no raciocínio do professor, de todos os alunos, vai ter que começar a explicar tudo novamente. Então, é tanto o bem-estar individual quanto o coletivo que a gente precisa pensar. E claro, quem tem os dois subtipos, daí fica um pouquinho mais intenso o prejuízo. Ah, tem como ter os dois? Sim, exato. Tem como ter os dois tipos, né? Aquele que ele está se remexendo e também não consegue manter ali o foco, né? A atenção. Claro que acaba sendo prejuízo maior quando tem as duas coisas. Mas a inércia também, tipo aquele que está dormindo, mas está escutando. Sim, mas se ele estiver ali, né, sem nenhuma agitação motor e ele consegue focar, ele tá ok. Eu tenho aquela... Assim, como professor, eu tinha um aluno no colégio e ele dormia, assim, né? Aí ele chegou assim, ele falou assim, pô, Reinaldo, eu gosto muito da tua aula, tal, mas assim, eu tô dormindo, mas eu tô prestando atenção. Eu falei, olha, tudo certo, se você dá conta, claro, se você não der conta depois de dar o resultado, que fique muito claro. E ele disse, não, tá tudo certo. Meu, ele foi um dos melhores alunos que eu tinha, assim, sabe? Porque ele, tipo, ele ficava ali, às vezes ele dormia, você via que ele tava dormindo, mas sei lá como é que ele conseguia escutar ali ou pega muito rápido, assim, também. Não, né? com certeza é uma pessoa que tem facilidade para aprender, mas aí eu vou entrar numa outra questão, né, Reinaldo? Que no meu ponto de vista é uma falta de respeito para com o professor, né? Sim. É porque a gente tem aquela, assim, quando a gente fica hoje, porque, sabe, as meninas também podem dar opinião, Claro. podem perguntar, porque, assim, quando você tem uma visão hoje, que a educação tem uma visão resultadista, né, que a questão resultadista é o quê? A nota e o vestibular, a gente vê muito por isso, né? Então, se a pessoa alcança os fins, os meios importam, né? Aí pode ser uma questão pessoal, né? Porque, assim, tipo, eu tenho um amigo, assim, acho que um dos mais inteligentes que eu conheço, que eu tenho um contato, assim, né? Ele é médico, inclusive, e posso falar o nome dele, que ele não vai ver, né? Mas, assim, e ele tinha um negócio assim, cara, os professores ficavam muito bravos com ele, assim, sabe? Tipo, ele não leva, a gente estudou num colégio como esse aqui, que tinha apostila e tal, o nome do colégio não dava pra falar, não é nem daqui, mas tem por aqui também. E eu acho que sempre foi um negócio muito resultado. E ele tinha muito problema, assim, sabe? Tipo, ele dormia, literalmente, assim, porque ele gostava de jogar, né? Então ele ficava jogando lá, na época que surgiu o CS, lá que é o Counter-Strike e tal. E, ele tinha muitos problemas. E ele passou na faculdade de medicina na USP, ele é formado pela USP de São Paulo, ele passou na USP, ele passou na Unicamp, ele passou na FUVEST, passou, sabe, na Unesp, ele passou, tipo assim, ele não tinha problema. Mas lá era muito isso, os professores não davam muito bola para ele, por quê? Porque o resultado dele era positivo, né? Tipo assim, você tá dormindo e tá tirando 10, Sim. Ele foi pro outdoor do colégio lá, você entendeu? Então, mas... Na verdade, ele, né, tem habilidades cognitivas excelentes. Que não tem nada a ver com TDAH, né? Não, ele tem nada a ver. habilidades aí, no meu ponto de vista, né? Ele tem habilidades cognitivas excelentes, sem dúvida alguma, para ter esse desempenho. Mas aí vou entrar no outro lado, né? E as habilidades sociais, justamente. né? E que são várias e, né, uma delas envolve aí essa questão de, né, do respeito e tudo as mais. etiquetas, exato, né? Não, que é o que a gente chama que é a habilidade de civilidade. Então, né? As etiquetas. E, assim, a questão, Larissa, tipo, você pensar o seguinte, nem todos, o estudante tem TDAH, ele não tem essa... A habilidade avançada ou é mais propenso a ter menos resultado, vamos colocar assim, ou
isso não interfere? Como é que dá a questão do aluno que tem TDAH em termos de resultado? Em termos das habilidades assim, cognitivas, né, no desempenho. Não, a gente pode ter casos, normalmente quando é desatento vai ter um desempenho aquém, né? Tá. Né? E nos casos em que tem a agitação motora, pode ter um desempenho dentro da média ou pode ter um desempenho até acima. Da mesma forma como outros que não estão dentro de algum transtorno, né, podem também ter um elevado nível aí cognitivo. Daí, claro, quando passa por um teste aí de QI com VISC-4, que a gente consegue mensurar, a gente pode ver se além, digamos, né, do TDAH, tem aí um quadro de superdotação, de altas habilidades, algo nesse sentido, que é comum em casos, assim, de neurodesenvolvimento, não tanto no TDAH, mas muito no autismo, né, acontece também. A gente vai falar um pouquinho disso, porque o TDAH pode estar em outras nuances também. Que pode apresentar comorbidades, então, né, junto com o autismo, ou daí pela falta de atenção, por exemplo, né, também tem aí uma dislexia, uma disgrafia, outras aí transtornos de aprendizagem. Legal, a gente vai falar bastante. Como é que é feito, tipo, o diagnóstico, assim, do TDAH? O diagnóstico é multidisciplinar, então tem as escalas ali que, né, neuropediatras, psicólogos, psicopedagogos, enfim, que avaliam esses sinais ali padronizados, que tem que ir lá preencher os pais, professores, se forem crianças ou adolescentes, se for o adulto, o próprio adulto preenche. Mas, assim, o quanto mais investigativo for, melhor, né? Assim, os critérios, eles são clínicos, a gente fala, né? O DSM fala, os critérios são clínicos. Mas, né, no mundo atual, para que a gente possa ter o máximo de investigação, o máximo de dados e até de planejamento depois clínico, é importante fazer testes, né? Então, os testes de atenção, de habilidades cognitivas, para a gente, de repente, conseguir focar em quais habilidades que aquele aluno tem que estão um pouco mais deficitárias ou não. E assim, tipo, no contexto pedagógico, né? Quais, tipo, estratégias que têm maior sucesso para lidar com os alunos que têm TDAH? Então, em termos práticos, assim, numa sala de aula, o aluno que tem TDAH, ele vai ter que estar sentado à frente, né? Por quê? Porque mais próximo do professor, ele menos tem distração também, né? Exato, o campo visual é menor, então ele vai se distrair menos, ou deveria se distrair menos, né? E porque, claro, vai precisar mais da mediação do professor, aquilo que muitas vezes um outro aluno da mesma idade, ele já faz com autonomia, aquele aluno, ele vai precisar do professor, às vezes que deu uma verificada, se copiou lá, sei lá, por exemplo, a tarefa, né, se fez a correção do exercício, né, às vezes não fazer por ele, mas dar aquele toquezinho, dar aquele lembrete, ou mesmo às vezes vai precisar dar um comando mais direto, e aí, né, vai dar a explicação ali coletiva, mas para aquele aluno, principalmente o que tem desatenção, ele vai ter que dar um comando mais específico. E daí é importante sempre lembrar que a gente tem que dar o comando daquilo que a gente quer, né? De forma afirmativa. Então, né? Não de uma forma negativa. Então, digamos, você precisa copiar a tarefa. Então, a gente não vai dizer não esquece de copiar a tarefa. A gente tem que dizer copia a tarefa, né? Então, a gente sempre falar de forma afirmativa ali os comandos naquele momento que a gente percebe que precisam ser dados. Mas a questão do... A pergunta da Rafa foi interessante, a questão pedagógica. Mas em casa, como é que faz isso? Porque nem todo colégio tem suporte como nós temos. Temos você aqui, né? Apesar de ser lei agora desde o ano passado, né? Do ano passado, de ter uma psicóloga dentro dos colégios, isso a gente fala que no ambiente público isso mal tem na saúde pública básica, né? E aqui nós temos essa estrutura, mas assim, para os pais, né, como é que poderia algumas estratégias também, né? Porque para nós aqui, nós temos formação, temos você, temos as meninas lá. Que depois entra na questão ainda das provas adaptadas, que é a outra parte pedagógica, né? Isso, digamos, em sala de aula, o professor vai buscar fazer no dia a dia, né? Isso, mas daí tem essa parte que são as provas adaptadas, né? Porque o que acontece, o aluno que ele tem TDAH, ele não pode ter um processo de aprendizagem que seja, digamos assim, intuitivo. Ele precisa ser direto, ele precisa ser claro, ele precisa ser objetivo. Entende? Intuitivo não vai funcionar. Tem que ser, isso que tem que ser feito, é isso que eu estou ensinando, é isso aqui. Então, quando eu tô falando intuitivo, só para deixar, tipo assim, achar que ele vai fazer por entender aquilo que tem que ser feito. Não, ele não pode simplesmente entender pelas experiências dele, porque ele não vai conseguir. Ele precisa que seja dito, é isso, é assim que se faz, né? É uma resposta sempre ali, claro, objetivo, comando.
Então, as provas adaptadas, né, as flexibilizações pedagógicas vêm ao encontro disso, de uma prova que tem um layout diferente, que seja, digamos, um pouco mais limpo. Um enunciado mais... Um enunciado mais objetivo, sucinto, assim, mais né? objetivo, mais direto. Sempre, novamente, pedindo que é afirmativo. Então, digamos, né, assinale a alternativa correta, ao invés de assinale a incorreta, né? Que a gente sabe Sim. que para os demais poderá ter essa questão. Para eles, de preferência, assinale a alternativa correta, sempre de uma forma positiva. Então, essas adaptações em termos de avaliação para que facilite. Por quê? Porque o tempo ali de eles processarem, de manterem a atenção é mais curto. Então, um texto muito longo, enunciado muito longo, até ler tudo, até observar ali os itens, já esqueceu. Então, o mais curto possível. Então, nesse sentido que é importante. Então, a gente tem essa parte de aula, que a gente tem que ter esse cuidado do comando, né, de chamar atenção. Isso. Olha, agora vamos prestar atenção aqui, que tem algo importante. A parte da prova adaptativa, né? Todas as pessoas que têm TDAH necessitam de uma prova adaptativa, adaptada? Não, depende, né? Assim, depende do tratamento, a gente vai já entrar na parte do tratamento, digamos assim, né? Que depende do caso e depende de que tratamento vai ser feito. Porque, por exemplo, tem casos que vai buscar ali um atendimento psicopedagógico, psicológico, se for, dependendo da demanda, né? Se for mais para desatenção, vai mais para o psicopedagógico, se for mais a questão do hiperativo impulsivo, vai mais para o comportamento, então mais psicológico. E tem casos que, nesse sentido, que é o desatento, que é mais a prova adaptada, o que acontece? Ele, de repente, fazendo ali um acompanhamento bem sistemático, intensivo, ele consegue desenvolver habilidades e daqui a pouco não precisa mais. Ou então tem casos que vai fazer uso medicamentoso, e aí muitas vezes, né, acaba nem precisando. Então, vou falar por experiências que a gente tem, inclusive aqui no colégio, a gente tem N possibilidades. Tem aquele desatento que ele faz só em determinada matéria, porque é prova mais longa, com textos mais longos, então naquela ele precisa, nas outras não. Tem aluno que tem esse mesmo diagnóstico e não faz nenhuma prova adaptada, porque ele consegue, pela estimulação que ele já recebeu, né, clinicamente, ele consegue dar conta. E tem aquele que precisa fazer todas, então não existe uma única regra, né? Cada caso é um caso. Embora pareça que está todo mundo no mesmo balaio, não é bem assim, né? E claro, e com crianças menores vale a pena também lembrar a importância, assim, de estabelecer a rotina sempre, né? Da sala de aula ou em casa também, a rotina em casa, porque essas crianças, né, e adolescentes precisam ter bem claro a rotina, assim, o que vai ser feito, né? O que vai fazer de manhã, se vai para a escola, que atividade que tem à tarde. Eles precisam ter bem organizados, porque normalmente eles são desorganizados, então isso vai estar auxiliando. Isso o colégio ajuda bastante, né? Sim. Porque tem as aulas tal dia, tem prova tal dia, tem tarefa tal dia. Exato, é bem organizado. Já tem um calendário, né? No Fundamental 2, que tem o quadrinho ali do lado, que mantém ali as tarefas, ajuda bastante, então, sem dúvida. E em casa, a mesma coisa, as famílias também têm que estruturar a rotina. E a gente tem que lembrar que não é porque uma criança ou um adolescente ele tem algum transtorno que ele não vai receber limites. Então, regras e limites, é fundamental que sejam bem definidos, que estejam bem claros. E aí também, sempre de forma bem objetiva, bem clara, para que possa ser... Por que está acontecendo aquilo também, né? Exato. Porque também tem que entender qual é... Porque assim, o TDAH não é uma coisa assim, eu não tenho mais, é uma condição. Exato. Que à medida que vai sendo trabalhado, vai encontrando estratégias compensatórias, a gente fala, para vencer aquilo. E evitar os gatilhos. Exato, daqui a pouco, esse nem parece que tem, mas que bom, então ele foi bem trabalhado e ele já consegue dar conta. Então, nesse sentido, é como, por exemplo, né, a gente falou antes aqui de dar um comando na sala de aula, mas em casa, se for para um pai falar, vai lá e, né, pendura a tua toalha no varal e pega o teu tênis, enfim. Então, né, tem que falar de forma bem objetiva esses comandos, porque se não for assim, na metade do caminho já não sabe mais o que era para fazer, onde é que estava indo, esquece uma parte das coisas. Então, isso é fundamental. Na verdade, é uma relação muito ampla, né? Então, família, colégio... sim, tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto, né? É aí que eu digo, essa é a grande diferença, né, de ter um colégio que tem um suporte e essa diferença de outros colégios, porque tem alunos que sofrem muito em colégios que não tem, né? Mesmo colégios privados, nem todos os colégios privados têm esse aporte, onde só cobra o resultado, né? E aí acaba a pessoa se sentindo mal, né? Sim. Porque se a gente for pensar, né, a aprendizagem envolve as nossas habilidades cognitivas
envolve também os nossos aspectos de personalidade, né, de responsabilidade, motivação, comprometimento, tudo isso, e envolve o âmbito, digamos assim, social e educacional, né, que envolveria a família, a forma como a família se compromete com o processo, a forma como, né, o processo de aprendizagem é passado para o aluno, ou seja, a escola, o método, tudo isso. Essas três coisas, elas estão ligadas e elas precisam caminhar juntas para funcionar. E as famílias recebem bem esse diagnóstico? Olha, se eu falar assim desses 21 anos que eu estou aqui no colégio, né, já foi mais difícil. Hoje já se vê com mais naturalidade o recebimento de um diagnóstico. Eu até penso que hoje se vive um momento em que a gente tem que tomar bastante cuidado, aquilo que a gente falou no início, porque tudo parece que é algum transtorno e não é, né? Não é tudo que é um transtorno, né? E às vezes é só o desinteresse pela aula mesmo, né? Exato, a gente daí vai entrar num tema aqui que tem que ficar para próximo, mas assim, na tecnologia, o quanto ela tem interferido, né? Sim. No processo de leitura e escrita. Então, Sim. né? Eu acredito que envolve muito, né? Exato. Então, Envolve né, muito as isso. técnicas de estudo também, que o aluno ele precisa, à medida que vai crescendo, experimentando várias técnicas de estudo e perceber aquela que funciona melhor para ele, aquela que ele aprende com mais facilidade. E, infelizmente, nem todos estão dispostos a isso, nem todos estão motivados a se envolver no processo dessa forma. Então, a gente vive esse momento, assim, junto à tecnologia, a vida corrida, acelerada que a gente tem, né, os pensamentos estão acelerados, e às vezes a falta de engajamento em todo esse processo que requer, sim, bastante atenção, bastante esforço para a gente conseguir chegar num resultado. Porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Né? Aprender dá trabalho, É, estudar dá trabalho. Justamente, porque dar um diagnóstico para os pais, talvez eu acho que muitos não aceitam, não só por questão de entender que isso, que nem tu falou, né? Tipo, isso não quer dizer que ele não vai aprender como, o caminho dele é diferente, Exato. né? Mas todos podem chegar no mesmo fim. Mas a questão é que isso dá trabalho, porque os pais vão ter que começar a estabelecer, né, regras e se policiar, né, e o celular. Depois a gente fala um pouquinho, eu terminei de ler um livro, Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Meu, cara, assim, é um livro que acho que todo mundo deveria ler, professores principalmente, pais, né, que têm filhos hoje imersos nessa tecnologia, porque realmente essa confusão de... Claro que ele está falando de ansiedade, mas a questão da atenção também tem muito a ver, né? E você treina o teu cérebro para coisas muito rápidas e aí, de repente, ele vai no outro dia assistir uma aula de 45 minutos. Aí você tem que ler um livro. Tem que ler um livro. E aí? Né? Aí vem aqui, por exemplo, hoje, quarta-feira, no nosso colégio, são 10 aulas de 45 minutos. Né? Pois é, né? Pois é. Segunda-feira também, né? Hã? Segunda e quarta, né? 10 Segunda aulas. e quarta, né? E tende a ficar cada vez mais assim, a complexidade das coisas, né? Porque o mundo está ficando muito complexo e exige muito mais organização do seu tempo porque assim da correria. Mas também é difícil, também tem o lado dos pais, ver fazer seu advogado do outro lado, que imagina essa vida corrida, como que ele faz para perceber isso, né? Sim, não é uma questão de julgar, porque cada, né, professor tem a vida corrida, a escola tem a carga horária, mas os pais também têm seu trabalho, têm suas coisas, então é corrido, é intenso para todo mundo, mas cada um precisa fazer a sua parte, porque se uma das partes não fizer, com certeza não vai dar resultado. Em algum momento vai E hoje tem falhar, tanta né? literatura sobre isso, né? Depois deixa eu falar um pouquinho sobre as estatísticas aí, que assim, uma pergunta que eu sempre faço, né, para quem trabalha com isso tem aumentado muito mesmo ou melhorou as ferramentas de diagnóstico, né? Essa é uma questão que eu sempre levanto assim, né? Tipo, o que tu acha? As duas coisas para mim. Hoje se tem, eu vejo, de novo usar o exemplo, né? Há 21 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar aqui, né, pensar em profissionais na cidade, tudo, que avaliar, assim, era bem mais escasso. Enfim, então, né, eu lembro que a primeira criança aqui que eu diagnostiquei com autismo, né, isso que a gente não faz diagnóstico clínico aqui, mas leva para a família apontamentos que sugerem para que ela busque a investigação clínica, enfim, né, foi, né, uma surpresa, choque, enfim, um choque, aquela coisa toda, né, e tudo mais.
praticamente, eu vejo assim como a primeira criança que tinha de fato um diagnóstico nesse sentido de autismo aqui dentro da escola. E, né, de lá para cá, muitos apareceram, muitos vieram. E, claro, num todo, muitas pessoas já mais capacitadas, muitos profissionais. Eu, claro, também me vejo, né, com mais experiência hoje do que na época, tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu também penso que existe, assim, alguns casos que não são. Penso que existe, sim, casos que não seriam. Porque aqui no colégio, por exemplo, né, a gente sempre acaba tendo uma abordagem assim, a gente vê um sintoma. Então, né, se for uma criança lá na primeira infância, a gente chama, orienta, tem muitas estratégias para a família colocar em prática para tentar trabalhar aquele sintoma, buscar, sem precisar já pensar num diagnóstico. E às vezes, se aquela intervenção, que não precisa às vezes ser clínica, no âmbito familiar, no âmbito escolar, em alguns casos, pode até ser clínica também, mas sem ter um diagnóstico, se ela não acontece, com o passar do tempo aquilo vai ser um diagnóstico, entende? Aquilo vai se tornando. Então, a gente tem casos que, não fez, foi passando, e chega a um ponto que, né, de fato, agora os sintomas todos se desenham para que seja um diagnóstico. Mas eu me pergunto, mas e se tivesse feito aquilo lá atrás, será que hoje teria se desenhado dessa forma? Porque nós temos experiências aqui, vou usar os casos aqui do colégio, de famílias que são extremamente comprometidas e elas intervêm, elas fazem, elas buscam e elas nunca precisaram chegar, por exemplo, um diagnóstico, entende? Porque elas trabalharam de forma precoce, então eu nem precisei nunca encaminhar para ir buscar e dar um nome para aquilo, porque à medida que foi crescendo, aquilo já estava até sanado. Não é uma coisa tão saliente, né? Já foi trabalhado. Então eu vejo que, né, de novo, não julgando as famílias, mas muitas vezes pela vida corrida, pela falta de tempo, enfim, aquela coisa vai deixando, e quando a gente vê, se desenha uma situação que é inevitável eu chegar aqui e dizer, não, agora a gente precisa dar um nome para isso, agora a gente precisa buscar uma avaliação para isso, porque já está trazendo prejuízos e que talvez... Vai ter que ter medicar, né? Exato, que talvez só... Exato, que às vezes agora não dá mais para tratar só assim, vai precisar de algo, né, um pouquinho mais intenso. Mas assim, quando acontece essa situação, né, que vocês apontam alguns sintomas, assim, que podem vir a ser algum transtorno, né? E aí ou os pais não aceitam, ou eles, assim como tu disse, têm a vida corrida e às vezes acabam deixando passar. Quando a criança crescer, assim, tem consequências para o futuro? Tipo, pode vir a aumentar esses sintomas que ela tem de ou TDAH? Sim, né? Na verdade, as crianças que têm algum sintoma, mesmo que lá na primeira infância não seja um diagnóstico ainda, ou não fecharia um diagnóstico, à medida que aquilo não vai sendo trabalhado, aquilo vai se potencializando, e às vezes vai generalizando e vai indo, né, aparecendo outras coisas ali que vão juntando. E aí sim, eu sempre digo assim, que o primeiro sinal que a família fica em alerta para buscar é quando não tem o desempenho escolar dentro do esperado, né? Então, quando envolve notas, que acaba percebendo, opa, mas por que ele não está conseguindo alcançar a nota? Enfim, então, daí, mais uma vez, né, falaram que era desatento, então, né, talvez seja isso, então daí corre atrás, né? E claro, sempre é tempo de a gente buscar alguma melhoria. Mas crianças e adolescentes que acabam não recebendo nenhum tipo de tratamento são crianças, né, adolescentes que no futuro, como adultos, eles vão estar mais propensos a se envolver em algumas situações. Por exemplo, quem é hiperativo e impulsivo está mais propenso a se envolver em situações de risco, né, uso de drogas, abuso de álcool, né, acidentes, né, dificuldades de relacionamento conjugal, afetivo, porque né, não desenvolveu. Quando a gente fala do hiperativo impulsivo, a gente está falando de habilidades sociais que precisam ser apuradas, que precisam ser ajustadas. E aí, se isso não é feito, em algum momento vai aparecer, né? Em algum momento lá no trabalho, né? Não consegue se manter no trabalho, porque às vezes vai ter um comportamento que é mais agressivo, mais impulsivo. Isso tem uma consequência na vida adulta, né? Eu brinco, eu falo para os pais, a criança lá na educação infantil que apresenta um comportamento impulsivo e bate no amiguinho, faz alguma coisa nesse sentido, o professor faz a mediação, a gente vai mediando, o pai, enfim. Mas e quando chegar na vida adulta? Na vida adulta tem consequências. Se eu sair por aí, bater em alguém, se eu, né, usar um palavreado em que eu vou, né, ofender e tudo mais. Então, isso vai ter uma consequência na vida daquele indivíduo, né? Então, ele teria que ter sido trabalhado antes, ser polido nesse sentido. E a questão dos
dos que têm mais o tipo desatento, na verdade vão ter mais dificuldades, né? Na vida acadêmica, às vezes não consegue concluir um curso, também não consegue se manter no trabalho, porque às vezes não consegue realizar uma tarefa em tempo hábil. E a gente, né, no mundo que a gente vive hoje, que a gente, né, o teu chefe, teu patrão pesa por um resultado, pesa, né, enfim, terá consequências. Se é o certo ou não é uma outra questão, exato. Mas é o que é a realidade. É o mundo que a gente vive, exato. E claro, daí tudo isso ainda depois pode gerar outras situações de transtornos, né, de saúde mental, Sim. porque daí tem aquele que vai ficar, né, com transtorno ansioso, com transtorno depressivo, enfim, né, por não se perceber ali dando conta de alguma coisa, mantendo um relacionamento, um trabalho e assim vai. Então, uma coisa acaba levando a outra, influenciando, sem dúvida. E que acaba gerando uma frustração, né? Nunca exato. conseguir concluir, não Exato. conseguir se manter num relacionamento, num trabalho, ou não conseguir, igual tu falou, concluir um curso, né? Exato. E aí acaba gerando a depressão depois. E a questão própria das notas, né? A pessoa não consegue, ela não entende por quê, né? Exato. E ela acha que é uma coisa intelectual. Porque entra na, né, autoestima, Claro, né? Vai, claro, né? claro. Eu não consigo, os outros conseguem, eu não consigo, por que eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou tão Ou inteligente. começa a ser excluído enfim. também, né? Começa a ser Exato. excluído, né? Tem esse fator, né? Que a gente nem entrou ainda, mas eu sou obrigada a falar, né? Tem a situação daquele aluno que às vezes se tiver muita dificuldade, não consegue, né, concluir algo, enfim... A gente lida com as situações de que, às vezes, ninguém quer fazer o trabalho, enfim, não entrega, esquece, esquece que traz, né, que tem que trazer o material, esquece de entregar na data o trabalho, a sua parte, aquela coisa toda. E, né, e da mesma forma, aquele que é hiperativo e impulsivo, muitas vezes é aquele que vai agir impulsivamente num trabalho em equipe, que vai querer impor a sua ideia, a sua posição, e aí começa a gerar um desconforto. Sim. Né, também, então, né, nós somos um conjunto, então, né, nós não somos perfeitos, mas nós temos que buscar sempre, né, ali de alguma certa forma, né, ter uma forma apurada ali nas nossas habilidades sociais, né, nas nossas habilidades cognitivas. E assim, que nós não somos perfeitos. Uma situação diagnóstica, ela não torna uma pessoa melhor ou pior, na verdade ela serve para elucidar, né, para facilitar a vida da pessoa. aquele caso, aquela situação e o que eu posso fazer para melhorar, para encontrar estratégias que vão auxiliar. Porque, né, a pessoa não é só o transtorno, então, né, ela é muito mais do que isso. Aquilo ali é para ajudar, assim como tu usas óculos e, né, enfim, cada um aí com a sua peculiaridade. Algumas talvez não tão visíveis, né, mas que cada um de nós tem. É verdade. E quer mais uma pergunta? Então, nós estamos na primeira, né? Eu ia perguntar em relação à saúde mental, mas daí já respondesse ali que afeta, né, em relação à ansiedade, depressão. E aí você trata a ansiedade, e aí você não... É difícil também, né? Quando ele já avança nesse estágio que ele está, né, com um transtorno de ansiedade, por quadros de depressão, às vezes é difícil até clinicamente avaliá-lo, né? Porque às vezes não chega no colégio, né? Tipo, você pede o histórico do colégio, às vezes ele vai direto para o médico. Se o médico é mais cuidadoso, talvez ele possa pedir, né? Mas assim, tipo, vai chegar lá e vai analisar ali, toma Ritalina e, né, ou algo assim, não entende outras coisas, ou um remédio antidepressivo e tal. Eu não sou contra o uso da medicação, mas eu sempre, né, como antes comentei, aqui no colégio a gente busca fazer dessa forma. Vamos primeiro orientar para que seja trabalhado de forma comportamental, cada caso se é psicólogo, se é psicopedagoga, se é TO, enfim, conforme a demanda ali, né, de cada um. E claro, fez esse tratamento, a família também, no que é respectivo à rotina da família, que a família deve fazer em casa também, também está sendo feito, enfim, está tudo sendo feito, e ainda assim a gente não alcança o resultado que a gente, né, desejaria ou deveria com toda essa intervenção, aí sim, né, a gente pede, né, então, né, uma avaliação aí com o neuro, verifica a possibilidade do uso de uma medicação, porque a gente tem relatos de alunos, assim, quando já tem uma certa idade, que eles falam, quando eu tomo aquele remedinho, eu só escuto o professor, eu não escuto mais nada, né? Eu não escuto o barulho do carro que está passando, eu não escuto meu amigo conversando, é como se eu só ouvisse o professor. Então, a gente tem relatos, né? Eu nunca tomei, né, para saber, mas assim, a gente tem. Eu lembro sempre de um aluno que já se formou agora faz, né, alguns anos, e que no ensino fundamental ele foi diagnosticado e ele fez o uso da medicação, enfim. E quando chegou no ensino fundamental 2, e ao mesmo tempo ele foi sendo acompanhado por psicopedagoga e tudo que era necessário,
E a mãe, né, pensou, vamos fazer uma experiência, se agora ele já não tá um pouquinho maduro, era 7º ano, assim, para de repente ficar sem a medicação, claro, tudo em conjunto com o médico e tudo mais. E eu lembro que o menino, ele veio conversar comigo e ele disse, Larissa, não dá pra tu chamar a minha mãe e dizer que eu queria tomar de novo aquele remedinho, porque assim, agora eu não escuto só o professor, eu escuto tudo. Então tá muito difícil. E quando eu tomo um remedinho, não, é só o professor. Eu disse, tá, então vamos chamar tua mãe e vamos conversar com ela. Sim, sim. Né? Mas também tem que ter aquela questão de há técnicas para justamente entender, porque isso, Sim. que o próprio nome remédio é remediar até você transformar aquele comportamento numa rotina. Exato, até ter um pouquinho mais de maturidade, que foi o que aconteceu com o caso, né? Voltou a tomar e depois já, quando estava, né, no ensino médio, não tomou mais novamente, porque já tinha adquirido, né, uma maturidade maior, já estava conseguindo colocar aí as estratégias em se prática, entender, né? Exato. Se entender, já né? percebeu o que é o gatilho, já percebeu o que deve fazer, porque assim, se nós formos pensar, quantos, né, da nossa geração e até dos nossos pais, numa época em que não se falava sobre isso, né, também tiveram essas dificuldades, passaram e quando entraram na idade adulta tiveram que encontrar, né, sem saber o que era, sem saber muitas vezes uma orientação, né, de um profissional, mas tiveram que encontrar uma estratégia para dar conta disso. Né? Sim, foi pela dor, né? Exato, foi pela dor. Foi pela dor, né? Mas eu vejo muito hoje, até, assim, achei até interessante, na verdade, uma reportagem, a quantidade de diagnóstico de pessoas acima dos 30 anos, né? Que estão procurando agora, né? Tem coragem de ver que não é aquela coisa de vai ser apontado o dedo, né? Eu acho que realmente eu percebo que, assim, eu pelo menos não tive essa experiência ainda de alguém que tenha se encontra, né? Tem essa condição que a pessoa sofre algum tipo de bullying, pelo menos se for velado, né? Não é aparente das partes. Mas os adultos, né, estão procurando mais e até para entender certos comportamentos. Não, e acontece de muitas vezes o filho apresentar os sintomas e a pessoa buscar um profissional e quando vai fazer a avaliação ali com os questionários, enfim, sobre sintomas, e os pais começam a se perceber isso, tanto com TDAH quanto com autismo, dislexia, e eles começam a se perceber, mas eu também sou assim, eu também fazia isso, enfim, né? Aqui mesmo no colégio a gente já teve vários casos de pais quando vem do retorno de uma avaliação clínica e falam, não é que eu acabei descobrindo que eu também sou assim, ou que o meu marido enfim. Mas isso não tem nada a ver com genética, coisa assim, né? Sim, genética também influencia. Sim. Não é determinante no sentido... assim, que pode acontecer, mas quando acontece tem Normalmente Normalmente tem. É que hoje em dia também é mais comum, né? Procurar tratamento, assim, tem mais, igual o Reinaldo falou, que agora é lei, tem um psicólogo pra ter um acompanhamento, mas antigamente não tinha muito, né? Sim, e aí era mais... Era frescura, né? Não quer prestar atenção, mas às vezes a pessoa tinha algum transtorno e nem sabia, né? Exato, Não, sem dúvida. Não, hoje as pessoas, elas... Em relação à psicologia, né, como minha área, eu vejo que as pessoas não têm mais esse digamos, preconceito de achar que é pra louco, de achar que, nossa, então, né, era visto de uma outra forma. Não, hoje é já bem mais natural, as pessoas assim... Eu vi o caso do Bill Gates, eu estou lendo uma biografia dele que saiu agora, né, o Código-Fonte, e que ele reconhece, né, como está no espectro do autismo, né, enfim, E aí, para ele, como foi claro, porque ele começou a se entender por que ele agia ali na época daquela forma e tudo mais, né, como ele lidava com as pessoas também, né, que ele era um chefe terrível, né, então isso dá um certo alívio. Eu vi claro que não é o nosso foco aqui, né, em outro momento a gente vai falar sobre isso também, que é a questão do autismo, mas independente, mas como é libertador. Eu vi uma reportagem de uma mulher que ela fez agora, depois de muito mais... Mãe, né? Ela foi fazer um acompanhamento e descobriu que tem autismo. E por que para ela foi libertador? Porque ela se punia muito, ela se colocava porque ela não tinha ela via as outras mães, assim, em relação com o filho e tal, e ela não tinha a mesma relação com o filho, e ela ficava se culpando, se sentindo super mal, a pior mãe do planeta e tal. E ela, depois foi entendendo, ela tinha um diagnóstico, né? Teve um diagnóstico do espectro
o autismo, e ela percebeu que ela tem certas comorbidades ali e envolve uma questão da questão da afetividade, dos abraços, dos muito beijos e tal, que normalmente você vê muitas mães fazendo isso. Mas voltando aqui para nós, a questão do TDAH também, né? Porque às vezes você vê, pô, por que eu sou desse jeito, né? Sim. Por que eu não consigo prestar atenção? Não, costuma ser sempre esclarecedor, principalmente quando, né, às vezes a criança pequena, os pais acabam não comentando o diagnóstico, né, quando é muito pequeno, mas à medida que vai ingressando, eu sempre digo aqui, para o Fundamental 2, assim, né? É uma recomendação? Não que é uma recomendação, mas, né, muitas vezes, uma criança, se ali com 7 anos foi diagnosticada, normalmente, né, a criança ela é muito mais lúdica, então, ela precisa ir para terapia, ela precisa, né, ela aceita com facilidade, sem precisar saber que aquilo tem um nome, digamos assim, entende? Não, é mais fácil, né? Porque você tem que, né, treinar sua atenção, porque você vai aprender mais a ler, ou enfim. Você acredita, né, que é melhor esse caminho? Sim, com as crianças eu vejo que dá bem certo. Tá. Mas à medida, assim, que vai ali, né, para uns 10, 11 anos, daí eu já sinto que, né, é importante já começar a pensar como é que eu vou, né, colocar isso pro meu filho, falar. E, né, de novo, não é um exemplo de TDAH, de autismo, mas uma das experiências, assim, que eu tenho, assim, né, muito lindas, eu vivi aqui no Consul, né, de um caso também já formado há alguns anos, e que o aluno, desde a educação infantil, tinha os sintomas e foi indo, a família foi tratando, primeiro sem receber o diagnóstico, depois de um determinado momento, né, aceitou que deveria buscar avaliação neuropediátrica para, né, ter o diagnóstico, porque de fato, né, algumas características ali, elas permaneciam, estavam ali perpetuando, e recebeu o diagnóstico, fez o tratamento, família bem comprometida. E quando ele chegou, né, na adolescência, ali mais ou menos no 7º ano, ele não sabia ainda, e eu, né, numa conversa, falei com os pais, olha, acho que tá chegando a hora, vocês têm que pensar como, né, que vocês vão falar para ele, enfim, e tudo. E ele ia ter uma reavaliação com a neuropediatra, e eu fiz aqui no colégio os testes que eu faço aqui, quando eles vão e tudo mais. E aí fiz, e no dia que eu dei a devolutiva para os pais, eu de novo, né, toquei na situação, eu disse, e agora, vocês vão, depois da consulta com a neuro, conversar com ele, trocam uma ideia com a neuro, para vocês se sentirem seguros, para não ser só pela, né, minha orientação. Eu disse, mas eu entendo que seja o momento, né, de vocês estarem falando abertamente sobre o diagnóstico, por quê, então, de retornar agora à terapia, enfim. E aí os pais, assim, inseguros de falar, daí eu citei alguns exemplos, né, eu disse, acho que pelo que eu conheço do filho de vocês, ele vai perguntar se tem pessoas famosas que, né, que têm autismo, enfim, aí citei ali algumas pessoas, enfim. E aí a família foi pra casa, depois a mãe mandou mensagem, Larissa, mas eu coloquei o pé dentro de casa e o meu filho olhou e disse, tá, hoje vocês vão falar o que eu tenho? Né? E aí ela sentou, ela disse, né, ela e o marido sentaram e falaram, e ele teve essa fala, de que foi libertador, porque ele, né, ele até usou, não vou dar detalhes, mas assim, porque na minha sala tinha o grupo tal, e eu que eu me sentia fazendo parte do grupo dos estranhos, Sim. Né? E agora me explicando... Que explica muita coisa, né? E aí a primeira pergunta dele, eu lembro que ela falou foi, tá, tem alguém famoso? Ela assim, mas a Larissa te conhece. Ela falou que tinha perguntado. E aí quando ela deu exemplos, ele disse, então tá tudo certo, então vai dar certo pra mim também. Mais fácil também, né? Então, né, eu sempre dizia pra ele, um dia tu vai me autorizar a usar teu nome pra contar essa história. Tem essa questão desses dois lados também, que é muito importante, a questão do justo ponto, né? Tipo, você fazer, porque realmente também tem esse lado que as pessoas estão um pouco meio que romantizando isso, né? Aí pega lá, tem lá o Elon Musk, pega lá o Bill Gates, aí pega não sei quem, pega não sei aonde, o Einstein, não sei o quê, aquela coisa toda. E a pessoa acha que ter isso é uma coisa que é positiva. E todos que têm serão assim, não serão. É justamente isso, né? Até eu não sei, eu não acompanho muito a rede social, eu peguei só uma parte, então não tenho contexto, né? Mas me chamou a atenção justamente isso. Tava uma mãe conversando com o filho, saiu do neuro, e aí falou para ele que ele tinha autismo, estava no espectro, e tipo assim, ele ficou muito feliz, eles ficaram muito felizes que ele tinha isso. Tal. Eu não sei se foi que nem você falou nesse caso, que foi no sentido... Não, estou falando nesse caso específico, porque assim,
é libertador, mas também entender que nem tudo, porque a gente pega às vezes os exemplos que são fora da curva, né? Sim, sim. E isso o próprio Bill Gates fala, ele diz assim, ó, quando você pega a exceção como exemplo, já começou errado. Exato. Né? Então, às vezes a gente tem essa... E também queria perguntar para ti, também, né, nesse sentido, também o perigo das pessoas usarem essa, entre aspas, esse laudo como uma desculpa para coisas assim, né? Porque eu tô falando, tem o libertador, que é importante a pessoa para evitar gatilho, ó, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque isso né? Eu não posso ficar conversando com o meu colega ali, senão realmente eu não vou entender. Ele vai, mas eu não vou entender. E outras situações. E aí tem a outra ponta, do outro extremo, que é tipo, não, né? Tem. Como é que é isso? Como é que lidar com isso, né? Infelizmente tem também, porque à medida que algumas pessoas pensam assim, ele vai fazer uma prova, né, por exemplo, adaptada, né, vai ter o tempo estendido, que é um tempo maior, se precisar para concluir a prova, enfim. E tem pessoas que olham para isso simplesmente como, isso é uma vantagem, entende? Né? E não é por aí. Eu sempre digo, o assunto vai estudar do mesmo jeito, enfim, tem mais pistas visuais, tem um layout diferente que facilita e que facilitaria para outros também, né, que, digamos, são neurotípicos, sim, facilitaria também, não vamos mentir que facilitaria também, mas ali existe uma condição para que a gente ofereça aquilo. Só que à medida que eu olho para aquilo e penso que aquilo é só uma vantagem, porque de repente eu estudo menos, entende? De repente, eu leio menos, então eu não preciso estimular as minhas habilidades para conseguir me superar, aí não, né, não vejo como sendo bom. Porque acontece, sim. Porque à medida que a gente recebe um diagnóstico, seja de TDAH, qual tipo for, seja de autismo ou de qualquer outro transtorno, aquilo não deve servir simplesmente para eu ter a vantagem de ter essas diferenças, digamos assim, na avaliação ou no manejo, no dia a dia. Aquilo serve para esclarecer, para que eu possa receber essa oferta enquanto eu ainda preciso desenvolver habilidades. Porque isso não pode ser para eu ficar estagnado. Então eu tenho isso e simplesmente é assim, né? Eu preciso buscar as estratégias que eu vá conseguir desenvolver as minhas habilidades, seja, né, relacionadas à aprendizagem, sejam relacionadas ao comportamento. Mas, infelizmente, isso acontece. E como é que tu lida? Como é que lida com isso, né? Como é que ele dá um puxão de orelha? Eu respiro fundo! Conta até 1000. Conta até 1000. Porque deve ser uma situação difícil, né? E tem que cobrar, né? Na verdade, né? O meu papel, muitas vezes, é ficar em cima da família e cobrar, né? Fazer o papel de chata, né? Infelizmente. Que na verdade não é ser chata, na verdade, porque realmente não se preocupar, né? Exato, não, mas eu digo, né, pra quem não está envolvido, ela tá sendo chata, né? Mas, sim, na sim. verdade, faz parte, né? Da mesma forma que a gente, trabalhando aqui na escola, a gente, né, se desdobra também, né? A gente não é perfeito, a gente, né, tem muito a melhorar ainda, mas da mesma forma que a gente, né, da forma como é possível a gente se desdobra, né, eu junto com as meninas ali do AE, coordenação e todos os que são envolvidos, orientação, para, né, buscar fazer o melhor, da mesma forma a família também tem que fazer, né, também tem que buscar os acompanhamentos. Hoje em dia existem esses protocolos médicos, tem que fazer vários tipos de acompanhamento, né, com fono, com psicóloga, com TO, enfim, né, a maioria das vezes vem várias orientações. A gente sabe que nem tudo é possível, né? Por questão de tempo, financeira, enfim. Então, a gente também coloca, né, os pés na realidade e diz, não, vamos escolher dentro do caso do teu filho o que é prioridade. Tu vais investir nesse. Então, né, ainda hoje eu falava, não, pro caso da tua filha, é a psicopedagoga. É ela que precisa ser o foco de trabalho. Esse outro, né, a psicóloga se tu conseguir ali um plus, né? Se tu conseguir a mais, daqui a pouco, né, tuas condições permitem, enfim, beleza. Mas se não, escolhe aquilo que é o foco principal e busca trabalhar em cima daquilo. Porque também não adianta fazer tudo, fazer meia boca, né? A gente não alcança o resultado e daí depois diz que não tá, né, o profissional não é bom, não adianta fazer esse tipo de terapia, enfim. Então, a gente acaba tendo que ficar em cima e cobrando. Mas, claro, a família tá no direito dela, né? A gente não tem como obrigar. É claro que a gente parte da exceção aqui quando a gente fala sobre o nosso colégio, porque nós temos, por exemplo, muitas extracurriculares que contribuem muito para tem xadrez. Poxa, a questão do xadrez, você ensina a pessoa, claro, estimula muito a atenção, exato, né?
você tem um esporte que também vai... Imperativos impulsivos, que a recomendação também é fazer esporte, gastar energia, então, né? Pensando no tem a música, né? Que vai trabalhar também. Uma série de habilidades, né? Lida com áreas do cérebro assim, diferentes. Não é porque a gente trabalha aqui, mas é que o nosso colega... Não, eu tô falando assim, pra gente... né? Ele já, né, em termos facilita assim, o trabalho, ele, né? Oferece uma série de atividades ali que podem ser vistas como lazer, né? Como entretenimento, para que o aluno possa desenvolver as suas habilidades. Então, sem dúvida. E aí, claro, a parte que é terapêutica, né, não dá para ser feito aqui, não porque eu não queira, ou a fono não queira, mas porque não corresponde ao ambiente, né, escolar, educacional. Aí sim a família precisa procurar fora. Aqui da nossa parte é no processo de buscar a triagem, a avaliação, de fazer a psicoeducação e, claro, a parte clínica daí precisa ser feito fora. Mas em termos de atividades essas, o colégio oferece muita oportunidade, seja para desenvolver habilidade de qualquer um, como também esses que precisam... Tem a monitoria, que tem sim, para ajudar a fazer tipo uma rotina de estudo. Rotina de estudo. Tem com os orientadores. Os orientadores, tem as aulas de química, de plantão, matemática, os plantões de reforço ali é bom também. Então, justamente, essa pessoa que precisa... Então, claro, ele está falando de um cenário extremamente... Vamos, que a gente pegou lá, né? Se comparar com o colégio aqui, é uma exceção dentro de uma realidade muito maior, que não é isso, mas a gente percebe que tem muitos caminhos que pode estar trabalhando, não necessariamente o medicamentoso, outras situações. Então, ao invés de buscar ali também como a gente fala popularmente, uma muleta também, você pode, na verdade, entender isso e buscar estratégias para superar, porque uma hora, né, também usando popular, a água vai bater. Exato. E assim, a gente tem que lembrar que, né, a ação ela precede a motivação. Claro, então, perfeito. Né, eu sempre digo isso e lembro, eu quero, né, trabalhar essa minha habilidade, eu quero, né, melhorar minhas notas, vamos pegar o caso, né, de quem seja desatento, com alguma dificuldade de aprendizagem. Então, eu tenho que ter ação, eu tenho que ter atitude. O que eu preciso fazer? Eu preciso estudar mais, eu preciso de uma psicopedagoga, eu vou precisar fazer um treino cognitivo, né, de atenção, enfim, para que daqui a pouco eu veja o resultado, e eu vejo o resultado, poxa, não é que dá certo? Aí eu me motivo, me empenho ainda mais. Mas eu preciso ter ação primeiro, e depois vem o resultado. É importante, porque senão uma hora vai ser cobrado. Essa é a minha preocupação, sabe, Larissa, porque é o seguinte, a gente vê essa questão das provas adaptadas, né? Nós estabelecemos vamos dizer assim, um ambiente propício para que ele consiga, dentro da sua condição, entregar algo que os outros conseguem, né? Só por caminhos diferentes. Mas e quando sai daqui, de uma faculdade? Como é que... Mas isso eu sempre... Por isso que tem que vir lá de criança. Exato, mas né? é isso que eu sempre coloco para os pais, porque aqui no colégio a gente pode estar oferecendo isso, mas e depois lá fora, né? Vai para a faculdade, né, vamos pegar na faculdade, por exemplo, um disléxico, na hora de fazer o vestibular, ele pode ter o LEDOR, mas os outros casos, eles vão fazer como todo mundo. Mas quando entra, não tem mais. Exato, quando entra, não tem mais. Vai ter que se virar como todo mundo, e depois no mercado de trabalho, enfim, então a gente... Né? Por isso que é importante ser precoce para preparar para que quando chegue lá já esteja, né, com as habilidades bem desenvolvidas, com estratégias compensatórias para que possa dar conta, porque não vai ser para sempre assim, né? À medida que tu sai da educação básica, é outra vida. E uma coisa assim, a questão, claro que a gente não vai conseguir por causa do tempo, mas a questão até, vou perguntar para as meninas, eu vou falar com um professor olhando assim, como a restrição, né, porque o celular não é proibido, né, você pode usar em outros ambientes, ele é restrito a esse ambiente escolar. Como o resultado está positivo, assim, sabe? Eu acho que isso, não sei se vai haver uma pesquisa no Brasil com esse feedback, né, infelizmente as pessoas têm muito pouco acompanhamento, né, das políticas que são colocadas, por isso que as que dão certo poderiam melhorar, as que dão errado continuam porque não tem esse feedback. Mas assim, como está sendo positivo, assim, como está sendo positivo em relação, porque justamente para a Rafa e para a Sophie, ali o celular distrai elas, mas elas conseguem entregar, isso realmente entregam e tal.
Mas para aquele que tem outras questões, era de uma... Ou, não, mas ele não pode, mas eu estou aqui com o celular do lado, vai tirar, né? E aí eu queria perguntar para ti e para as meninas ali, a questão do celular, como está refletindo ali no seu trabalho, se você já sente essa... Eu, como professor, assim, é nítido, claro. É um fato, é uma realidade mesmo, assim, completamente diferente, tá? Muito, porque a gente tem... Eu vim de uma geração sem celular, aí tem essa geração com celular, agora a restrição do celular. Olha, eu tenho esses 3 parâmetros, assim, realmente é como influenciava o celular na vida cotidiana mais do médio, né? Porque eu acho que os menores tinham mais uma questão maior, né? De não ter. Mas, para mim, assim, mudou muito. Para ti, já está refletindo? Você consegue perceber isso? Assim, o momento que eu mais, digamos, consigo ver é em termos assim de recreio, esses momentos que há mais socialização, isso, nossa, né, do que muito, cada um muito. ali com o seu celular, né? Muito, isso é visível, né? E em termos assim de, digamos, pensando na aprendizagem, nesse processo, eu vejo que alguns pais, não todos, mas assim já são alguns assim, que com a restrição no colégio muitas vezes também conseguiram restringir mais em casa. E aí com isso, né, cobra mais o estudo, mais a leitura. Eu sou uma pessoa que para toda reunião eu fico em cima, leitura, o quanto tu lê, quantos livros tu lê, quanto tempo tu lê por dia, né? E eu fico ali, aluno de tal idade tem que ler já 1 hora por dia, tem que ler 90 minutos, enfim. E aí eu, né, vejo que nesse processo de orientação, muitos pais, assim, como restringiam no colégio, em casa também conseguem dar uma freadinha. Não que fique sem, mas dá uma freadinha e consegue cobrar um pouquinho mais, né? Então eu vejo nesse sentido, assim. Agora o resultado do aluno me mostrando, né, digamos, se a escrita vai melhorar, isso ainda eu não consegui, ainda não chegou, ainda não chegou, mas a gente espera que chegue. E para vocês, meninas? Assim, tipo assim, no primeiro mês, assim, depois que foi proibido o celular, ali em março, né, os professores já deram um feedback pra gente, assim, que a gente estava mais falantes, mas não no mau comunicativo, sentido. Que a gente estava participando mais das aulas, porque acaba, tipo, às vezes uns mexiam no celular no meio da aula, e aí o professor ficava lá falando porque... Falando assim, sozinho, que pena, não tem como competir com as distrações que tem no celular, né, o que vai ser mais interessante pro aluno, né. E assim, tanto como tu falou ali na hora do recreio, que a gente conversa mais entre si, sabe? Interage mais um com o outro, porque antes, assim, era cada um no seu celular mesmo, sabe? Cada um no seu canto. Aí mostrava uma coisa no celular. Isso. E hoje em dia, tipo assim, eles falaram que a gente tá bem falantes, mas num bom sentido, assim, sabe? De participar de mesmo, né? Eu também percebo, assim, tipo assim, na turma, assim, tá todo mundo mais falando, porque às vezes tem gente que a gente não conversa tanto, por causa do celular, que daí cada um fica no seu celular, mas daí sem o celular, alguém que eu falo muito pouco, agora comecei a falar mais, ter mais contato, porque interage na mais. verdade, né, acabava que assim, com o uso do celular, aquele que talvez não tem tanta habilidade social, independente de um diagnóstico ou não, entende? Sim, mas aí já se refugia ali, né? Já foge de uma situação e se refugia ali, e aí acaba o quê? Não desenvolvendo mesmo essa habilidade. Mas em termos de prestar atenção, concentrado, mais focado... Assim, pra mim não faz muita falta o celular, porque assim, tipo, claro, é uma coisa que no começo foi difícil porque a gente tava acostumado a ter o celular ali sempre, às vezes deixar em cima da mesa, embaixo da carteira ali, só que, tipo, é aquelas coisas assim que é difícil agora, só que no futuro vai ser benéfico, sabe? Então é males que vem pra bem, e aí eu acho que a maioria, assim, no ensino médio já tem essa maturidade pra entender que, tipo... que é uma coisa boa, sabe? Que é uma coisa... E também... essa noção, né? Foi criada essa lei por causa que os alunos estavam realmente exagerando, assim, e não estavam mais prestando atenção nas aulas, e os resultados estavam começando a cair, né? Depois dessa geração aí online. Mas, assim, eu acho que não faz tanta falta, assim, principalmente pra galera mais velha, porque, claro, a gente gosta de mexer no celular, assim, quando sai da escola, mexe ali, beleza. Mas, tipo, na sala de aula, eu acho que não faz tanta falta, porque a gente sabe que vai ser bom pro nosso desenvolvimento, assim, sabe? Nas aulas. Acaba, na verdade, eu faço eu aqui, dentro da minha disciplina, tenho esse foco. Então, há 3 anos eu faço essa pesquisa, né? Eu tenho esse resultado de pesquisa, esse ano vai ser muito legal, porque a quantidade de tempo que eles ficavam, eu fiz coisa ano passado, fiz esse ano, uma série de questões ali envolvidas. E hoje eu percebo, assim, a questão do recreio é impressionante, assim, né? Como é visível
a diferença, assim, vocês conversam, estão ali, estão gesticulando e tal, e realmente aquele que era mais tímido consegue, porque ele acaba participando, tá todo mundo falando, né? E eu acho que isso tem, assim, para nós, professores, acredito que os colegas também, tá muito nítido, assim, sabe, Larissa? Tipo, a diferença tá muito grande. Eu, né, não se referindo apenas ao celular, mas, por exemplo, eu com as crianças da educação infantil, claro, já não vinham com celular, enfim, sim. Mas já orientações, digamos, de outros anos, assim, que a gente sabe que tem né, acesso a, né, estão em casa, a tecnologia, seja excessiva na televisão, no tablet, enfim. Então, eu tenho a experiência lá, não de agora, já de outros anos também, assim, que a gente, é nítido que quando a gente faz uma reunião com pais, a gente pergunta, tá, e teu filho fica em telas já, né, digamos, tem 2 anos, tem 3 anos, sim, a gente, né, dá o celular, enfim, e quando a gente fala, não, mas não é adequado, não deveria estar, isso, né, não deve acontecer, no máximo, um pouquinho de televisão, claro, no final de semana, enfim, ali, né, e tal. E assim, é visível quando o pai, ele se propõe, não, eu vou cortar, eu vou tirar, a criança, ela muda em termos, assim, de diminuir a agitação, ansiedade, tudo. Dorme melhor, né? Exato, muda, assim, muito radical. Então, eu imagino que, né, pensando em vocês maiores, né, com essa restrição do celular, que também a gente vai ter um resultado... Porque, assim, que a gente nem tratou especificamente da questão das tecnologias, porque acentua aquele que tem essa condição e mascara outros que não tem, mas tem comportamento como tal, né? E aí você não sabe o que é, o que não é, e aí fica justamente, é isso ou não é, né? Ou lá desde pequeno, uma coisa que poderia nem desenvolver, algumas características acaba desenvolvendo. Então, assim, a gente não tem muita noção ainda do resultado. Eu recomendo muito, na verdade, o próximo eu vou ter trazer. Esse livro é maravilhoso, Geração Ansiosa, é impressionante porque ele vai trazer na questão da geração da tela, né? E essa falta do brincar, né? Que ele traz muito, né? Que é realmente essa preocupação, essa vigilância para o mundo real e essa displicência para o mundo virtual, né? Então pega aí, nem sabe o que está fazendo, o que está acontecendo. Então, as crianças, os adolescentes não estavam mais conversando, porque eu sempre falo, a minha época de ouro foi a época do ensino médio. Né? Eu sempre falo da formatura, a melhor formatura foi do ensino médio, porque lá estão meus amigos de até hoje, porque a gente conversava muito. Né? A gente tinha mais tempo, né? Hoje você tem pouco tempo, os amigos se restringem bastante. Então, aí vi essa situação deles estarem sempre sendo intermediários. Que nem a Rafa falou, olha aqui, é sempre havia uma internet, hoje não tem. Eu fico muito feliz, assim, sabe, eu era muito da bandeira, do contra o celular, assim, fui muito, nossa, na minha cara, Então sempre usou muito na tua aula, né? Tipo, pra pesquisar essas informações de curiosidade mesmo em relação à aula. Aí tinha a questão do como ferramenta e a fala do colégio eu achei interessante. Porque eu sempre usava, vamos usar para fazer uma atividade, uma pesquisa, que eu fazia muito, pesquisa tal, vamos pesquisar para a gente gerar uma estatística do que eu estou falando e tal, né? Eu colocava aquilo que era do mundo acadêmico para o mundo real e levantava. Eu acredito muito claro, nós temos laboratório de informática, mas é um para o colégio. Então eu acredito muito na tecnologia do celular para tal, mas eu entendi a fala do colégio, sabe, Larissa, que é tipo assim, vamos primeiro criar o hábito de não ter. Quando a gente tiver estabelecido, a gente acaba abre a ceder, porque se a gente já começar a abrir exceção aqui, a gente não vai conseguir a desintoxicação. Eu achei maravilhoso esse comportamento, entendo, que eu até fico um pouco restrito, né, porque eu aplicava muito, mas eu dou um jeito. Né, é um bem muito maior, né, que para outras coisas eu consigo fazer. Né? Então, obrigado, tá, por esse esclarecimento, tá, as meninas aí também na conversa, as perguntas. Eu acho que justamente para as pessoas entenderem que se é que uma condição, se tem TDAH, que isso não é um problema desde que há um acompanhamento, né, há um respaldo, há um feedback, e ele pode chegar no mesmo ponto final que todo mundo, só que por caminhos diferentes, e isso vai melhorar ele, vai ajudá-lo lá na frente, né? E aqueles que não têm, que às vezes dá uma olhada se é isso mesmo, se não é uma tela, se não é isso, se não é superproteção, se não é uma displicência, se não é falta de disciplina, gestão de tempo, né? Tem milhares de outras coisas. Coisas, né? Que podem interferir, exatamente. E aí eu, né,
quero citar uma frase que eu gosto muito, que, né, não diz respeito a só uma situação de algum diagnóstico, enfim, mas para todos nós, né, porque a gente, penso assim, a gente não deve se contentar com o que a gente é hoje. Então, né, Santo Agostinho fala assim, né, seja sempre insatisfeito com o que você é hoje, para que você possa alcançar o que você ainda não é. Então, eu acho que isso serve, né, para todos nós que somos neurotípicos e para quem também tem alguma situação, para que a gente não se acomode, para que a gente tenha ação para alcançar sempre aquilo que a gente ainda não é, que pode ser muito melhor. Com certeza, boa referência. Obrigado, meninas. Pode fazer Então, o gente, fechamento. foi isso o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido muito igual a gente. Obrigada, Larissa, por ter Obrigada aceitado também. participar. Obrigada, Larissa. O Obrigada, Reinaldo, nosso Reinaldo. professor, a Rafa, por ter apresentado comigo. E a Maiara no backstage. Sim. Obrigada, Maiara. Obrigada, Mayara. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.